Olá, boa tarde. Já estamos ao vivo. Mais uma live da Mansur. Boa tarde, já estamos ao vivo. Vamos aguardar a doutora Ana Lara entrar para participar da nossa conversa de hoje no Mulheres Falam Direito. A Aide já entrou, participar conosco. Boa tarde, já começaremos a nossa live, aguardando apenas a entrada da doutora Ana Lara, e até que ela entre, já quero parabenizar o presidente da nossa associação, Eduardo Eugênio Siravenha, que com muito orgulho criou a coordenadoria da magistrada, Mulher Magistrada. Quero também agradecer o convite, coordenadoria essa que está à frente dela. Olá, doutora Ana Lara, tudo bem? Olá, tudo bom, bem? doutora May? Prazer em vê-la. Igualmente. Estava aqui parabenizando o Eduardo, presidente da associação, pela criação da coordenadoria da Mulher Magistrada, que foi criada em março do ano passado. E à frente dela está a desembargadora Maria Isabel, que fez o convite a mim, a você, para a gente, junto aqui, a gente conversar um pouco desse tema tão grave, sério, tão atual, né? Da pornografia infanto-juvenil e internet. Estou aqui, todos que já estão entrando, estou aqui com a doutora Ana Lara Camargo de Castro, promotora de justiça no estado aqui de Mato Grosso do Sul, dispensa apresentações, né, Ana Lara? Conhecida não só por todos os operadores do direito aqui do estado, mas no Brasil, né? Membro auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público. Nossa, inúmeros são os títulos, né? E, inclusive, autora e coautora de livros também especificamente com relação a esse tema, pornografia infanto-juvenil e internet. É um prazer dividir essa conversa com você, Ana Lara. Eu admiro demais todo o seu trabalho, de longa data nos conhecemos, né? Sim. Sou admiradora do seu trabalho, da sua dedicação em tudo que coloca a mão. Bom, eu que quero começar agradecendo, né? Agradecendo o convite da desembargadora Maria Isabel. Eu fiquei muito feliz, enorme responsabilidade. Eu sei que o carinho com que ela toca a comissão de mulheres magistradas. Parabenizar também o presidente da associação, uma criação incrível, um trabalho à frente, né? Que possibilita colocar a questão da participação das mulheres na chefia, na liderança, na pauta, né? Na agenda das associações de magistradas também. Então, agradeço a doutora Maria Isabel. Eu sei que ela assistiu um evento meu no Rio de Janeiro recente, e aí daí veio a ideia de me convidar, então eu espero corresponder às expectativas dela. Quero agradecer as suas palavras, doutora May. A admiração é recíproca, né? Como você disse, a gente se conhece há muitos anos, né? E o seu trabalho é notável ali na vara criminal, a gente acompanha, então é uma alegria para mim, uma satisfação estar aqui com todas e todos hoje, né? Uma live para homens e mulheres, para quem é do direito, para quem não é, né? Então, vamos ver se a gente consegue debater e esclarecer um pouco esse tema. Pois é, um tema tão profundo. Eu me lembro que a última vez que nos encontramos pessoalmente foi 12 e 13 de março deste ano, no STJ lá em Brasília, e foram aqueles dias, ou aquele dia anterior ao início dessa pandemia, de todas essas medidas de isolamento e restrição, e que acabaram fazendo com que a gente entrasse de cabeça nesse mundo da internet, nessa necessidade e esse acesso muito grande para todos nós e para as crianças e para os adolescentes que dentro de casa passaram a ter aulas, a interagir com os amigos, e aí o acesso à internet total, né? Assim, a gente tendo que exercer pais, familiares, um controle até maior, justamente pelo conteúdo que estão assistindo. Em dados de pesquisas, se fala que de 3 usuários da internet, um é criança ou adolescente. Então, assim,
quando fui convidada, achei assim, fundamental essa nossa conversa pela quantidade, pelo uso por essas crianças e adolescentes, né? Então, assim, eu já queria começar, queria ter uma aula com você, já com relação, como você mesmo disse, não só operadores do direito estão acompanhando a nossa conversa, mas todo mundo que tem criança, adolescente em casa, dentro da família. É muito importante saber definições, o que é uma pedofilia, o que é pornografia infanto-juvenil, justamente para prevenção, que para mim é o maior combate. Então, eu queria já começar por aí. O que é, para a legislação brasileira, a pornografia infanto-juvenil? Beleza. Bom, em termos de terminologia, a gente trabalha com essa expressão pornografia infanto-juvenil do Brasil, uma expressão também que no direito americano ainda é utilizada, que é child pornography. Do ponto de vista ali do sistema ONU, da Europa, essa terminologia vem mudando. Já desde 2016, com o que a gente chama de diretriz de Luxemburgo, deixando de falar em pornografia infantil ou infanto-juvenil, né? No Brasil é muito importante a gente definir isso, porque a gente tem aquela marcação de criança, adolescente clara ali no ECA, né? Às vezes, em outras legislações, o conceito de criança e adolescente varia, né? Porque varia a faixa etária. Mas essa terminologia vem mudando desde as diretrizes de Luxemburgo em 2016 para evitar de se falar pornografia infanto-juvenil e no sentido de não abrir a ideia de que pode existir uma categoria dessa como acesso à pornografia. Então, eles têm trabalhado desde as diretrizes de Luxemburgo, especialmente na Europa, com as expressões abuso sexual infanto-juvenil ou infantil, né? Child sexual abuse, ou exploração sexual infantil, exploração sexual infanto-juvenil. Quando é no ambiente da internet, então usando abuso sexual facilitado pela internet, a gente vai falar disso, como que é essa facilitação, e exploração sexual via internet, pela internet. Tem trabalhado nisso. No direito americano ainda é a mesma terminologia que a gente usa, child pornography. O que é importante, eu acho que dessa visão que a Europa está trazendo, né, é deixar claro para aquele usuário, aquele consumidor dos sites de pornografia, dos ambientes de pornografia, que não existe a possibilidade de ter uma letra ou algo específico de pornografia infanto-juvenil. Isso não é uma modalidade de pornografia, isso não é admissível, é sempre ilícito. Então, essa é a ideia que hoje o Sistema ONU, o Unicef ali estão trabalhando. Vem crescendo, mas não se abandona essa terminologia ainda, porque muitas legislações no mundo têm tipologia específica falando em pornografia infanto-juvenil. Agora, em termos de pedofilia, eu acho que é muito importante essa abordagem que você colocou logo no início, porque as pessoas confundem muito, né? E nem todo abusador de criança é pedófilo. E isso é muito importante, doutora May, e muito importante especialmente para nós, mulheres, no recorte de gênero, já que nós estamos aqui dentro, né, de um recorte também de gênero da própria Mansur. Porque nós temos uma cultura muito forte instalada no nosso país, no mundo todo, mas nosso país muito forte, que é o que a gente chama da cultura da novinha, né? Da exploração de meninas em pré-púberes ou na pré-adolescência, com aquela Lolitas, né? Aquela ideia. De Lolita, aquela ideia de ser o primeiro, de desvirginar. E isso não necessariamente é o que a gente chama de transtorno parafílico, ou seja, é uma pedofilia. Então, nas classificações, o direito americano tem muitas classificações para perfis de estupradores ou perfis de abusadores de crianças. Eles separam mesmo aquele perfil obcecado do perfil situacional, ou seja, daquela pessoa que abusa por uma relação de poder, por uma relação de dominação. E isso é muito importante, a gente chama de transtorno de preferência ainda com o CID-10, a partir de janeiro de 2022 entra em vigor o CID-11 e volta a se chamar transtorno parafílico, a pedofilia como uma hipótese, né, de transtorno parafílico. Agora, a pedofilia como sendo uma característica de persistência, né? De um desejo exclusivo, direcionado a menores impúberes ou pré-púberes, como se fala em inglês, mas tem que ter essa característica da fixação, né? Tem que ser um desejo quase exclusivo. Isso acontece, há casos, há muitos abusadores pedófilos, mas eles não são maioria, né? A maioria dos abusadores
dos estupradores de crianças não têm necessariamente esse transtorno, que é o transtorno parafílico, ou seja, essa fixação, essa obsessão, essa excitação particularmente exclusiva. E por que eu acho que, especialmente no direito, isso é muito relevante? Porque, às vezes, a gente abre margem para o processo, para uma discussão de responsabilidade penal, que nem era necessária, não querendo dizer que também o pedófilo não seja responsável criminalmente, Sim, por ser sim, capaz ou não de se determinar diante do fato criminal é uma outra é questão. uma outra situação. Mas a gente abre uma brecha num caso, num processo que nem existe um contorno realmente de transtorno parafílico. A pessoa pode ter algum transtorno, pode até ter um transtorno parafílico na modalidade mais do sádico coercitivo, ou seja, de gostar de praticar violência, de extrair prazer não com a prática sexual, mas com o sofrimento, a violência, a crueldade, que é um outro tipo de transtorno parafílico, mas não necessariamente pedofilia. Então é importante, existem as duas coisas, mas a gente precisa trabalhar a cultura, né? Não fazer um recorte só médico. A gente precisa, especialmente os profissionais do direito, a gente precisa puxar e trabalhar a cultura. Vamos dizer, por quê, né? Por que nós aceitamos isso? Por que nós aceitamos homens adultos abordando, justificando com aquela ideia, mas ela já era crescidinha, mas eu não sabia, mas eu não dava para ver, né? Essa desvalorização também da sexualidade da mulher adulta, né, doutora May? Que eu trabalho muito com sexualidade, não só no recorte infantil, faz 15 anos aí que eu estudo a sexualidade humana de uma maneira vasta, e a gente precisa trabalhar essa cultura cotidianamente. Então, em questão de terminologia, era mais ou menos isso que eu acho que responde aí a sua colocação. Eu acho que o preâmbulo da Lei 13.718 ali, ela colocou pedofilia na internet. Eu acho assim que ela colocou, talvez de uma forma genérica, para retratar todas essas condutas que equivale a essa rotatividade da pornografia infantil. Eu acho que assim, talvez, e exista talvez uma confusão para o leigo, principalmente, o que é o pedófilo e o que é o abusador, o que faz esse comércio, se interessa por essa pornografia das crianças e dos adolescentes, efetivamente, né? Então, assim, é que o pedófilo em si, ele está mais, assim, definido pela psicologia ou psiquiatria como uma patologia, efetivamente, né? Uma patologia de um transtorno sexual. E nem por isso ele é considerado um criminoso, até porque é um transtorno dele. Então, inicialmente, previamente, apenas o fato do pedófilo ter esse transtorno, e a gente pensa no intercrimes, não há como criminalizar a cognição, Não. o pensamento, a intenção. Então, esse é uma definição ali muito simplista de um pedófilo. Aí a gente já parte para intenção, para o interesse desse pedófilo em satisfazer a lascívia, em buscar fotos, vídeos ou o início de uma tentativa de uma aproximação de uma criança ou do adolescente, para aí sim perpetrar esses outros crimes, e todos eles infames, né, na sua sociedade moderna. Então, a coleta dessas informações, desses vídeos, passa muito pela internet, basicamente, né? E a obtenção desses dados, acho que nos preocupa a todos nós, assim como pais, mães, operadores do direito, com o livre acesso à internet, principalmente pelo anonimato que a internet possibilita, né, a todos, seja na dificuldade da identificação do IP ou daquelas redes, e aí eu quero que você converse um pouco conosco sobre a Deep Web, a Dark Web, porque não são monstros, são necessários, mas assim, é nesse campo obscuro, de difícil espionagem, de difícil investigação, é que se aumenta, se fomenta essa rede e organização de prática de atos ilícitos de uma forma geral, e basicamente a pornografia
crianças e adolescentes, né? A internet, quando a gente pensa, é tão vasta essa conexão da internet, então vamos falar por etapas. Então, a internet é usada para aliciamento. Então, essa é uma das primeiras pontos que se dá quando se trata, seja da exploração sexual, seja do tráfico de pessoas para fim de exploração sexual também, de crianças e adolescentes, porque está muito interconectado também com a internet. Então, para aliciamento que vem daquela forma mais comum, por exemplo, de grooming, que é aquela tentativa de se passar, de fazer uma linguagem que a criança compreenda, se passar por outra criança, utilizar-se de objetos, de desenhos, de um discurso que seja atrativo para aquela criança. O grooming é uma das modalidades mais comuns. A gente tem outro recorte de gênero da menina adolescente que trabalha, ao viés daquela educação muito romântica, daquela ideia do arranjar um namorado, um casamento, o aliciamento de tráfico de pessoas e de mulheres adultas, inclusive, passa por muitas ofertas de namoro e de casamento que são falsas, aquela ideia de morar num país, encontrar um príncipe encantado, ou seja, faz um recorte de estereotipagem terrível de gênero. Então, a internet tem esse recorte. A internet também é uma grande responsável por divulgação e publicidade, né? Ou seja, todo o trabalho de venda dessa imagem, ou dessa roupagem, ou dessa sexualização também é feito na internet. A internet é usada para as ferramentas de poder e controle, então a gente não pensa muito nisso, mas quando a gente trabalha com tráfico de pessoas, isso fica muito claro, porque antes, se uma pessoa, uma criança ou um adulto estivesse numa situação de tráfico de pessoas, ele estaria trancado, com um guarda-costas, com um cadeado. Hoje ele está monitorado com câmera, ele está com alguém controlando ele remotamente. Às vezes ele está com GPS tracking. A modalidade de exploração sexual de crianças e adolescentes, que vem crescendo muito, é a modalidade de live streaming. Ou seja, além da criança que está na situação, por exemplo, de abuso ou exploração, ou tráfico de pessoas para fins de exploração, dela está sofrendo aquela violência, aquele estupro ali ao vivo por alguém que está praticando, aquilo está sendo transmitido em live streaming para N pessoas que estão consumindo, pagando por aquele produto no mundo. A internet também tem uma grande formação desses grupos dentro dos aplicativos mensageiros. Então, Telegram, WhatsApp, e a gente sabe que o Brasil está discutindo isso, né? Hoje, na EDPF 408 e na de 5527, ou seja, está discutindo as ordens judiciais de bloqueio de WhatsApp, o STF sinaliza que não vai, né, autorizar aí a fragilização da criptografia dos aplicativos mensageiros, porque o que os juízes fazem nessas investigações, cumprir o Marco Civil da internet, ou seja, dão a suspensão do serviço, a multa, né? Depois dão a suspensão de serviços, enfim. Mas o STF já com voto, esse julgamento conjunto com voto condutor ali do ministro Fachin e da ministra Rosa Weber já sinaliza que não vai, né, assegurar esse cumprimento dessas ordens judiciais, o que dificulta a investigação. Nós temos o problema da sextorção também, que ocorre na internet, porque a sextorção ela acontece muito com crianças pequenas. Ela começa a partir de, por exemplo, um aliciamento desse de grooming. Eu mando uma mensagem de um nudezinho bobinho, uma foto de uma criancinha pequena de calcinha, não era nada. Mas para aquela criança, aquilo é terrível, né? Terrível, quando ela começa a ser chantageada do lado de lá, ela acha que o mundo dela vai acabar. Porque daí a pessoa começa a dizer, olha, eu vou mostrar para sua mãe, eu vou mostrar na sua escola, eu vou mostrar para sua família. E ela não tem coragem de dizer. E a pessoa, no início, conquistando, passa a ter um material pequeno, mas exigir dessa criança algo grande, que é algo grande. E aí o desespero é assim uma síndrome do silêncio, até que se diz, né? Que as crianças ficam amedrontadas, não falam absolutamente nada, e aí começam todas aquelas graves atitudes de tentativa de suicídio, né? Que a gente tem acompanhado nos últimos anos, esses jogos que acabam essas pessoas que se fazem, né, passar por adolescentes, por crianças, para aliciá-los, a desafiá-los em várias outras brincadeiras, e isso tudo vai
se transformando numa bola de neve, né? Sim, a Então, sextorção é justamente isso, né? E aí, às vezes, a pessoa que está do outro lado da câmera, ela passa até a dirigir a criança, né? Numa determinada atuação, pedir imagens específicas, pedir que a criança pose com outra criança, com um amiguinho. Então, é um fenômeno complexo. E, para fechar, nós temos a própria Dark Web, né? É um recorte da Deep Web. A gente sabe a Deep Web é a internet que não é de superfície, ela não é ilícita por si. Claro, todas as transações bancárias do mundo, das transações econômico-financeiras ocorrem lá, mas dentro da Deep Web também você tem um recorte das organizações criminosas, de tráfico de pessoas, de tráfico de armas, de tráfico de entorpecentes, e aí tudo. o comércio de pornografia infanto-juvenil, seja no contexto de tráfico de pessoas, seja no contexto fora de tráfico de pessoas, está tudo dentro do também e com uma dificuldade de investigação, porque embora o ECA já trabalhe, acho que desde 2017, com a infiltração, né, que é a modalidade mais comum de investigação nesse âmbito da Dark Web, a infiltração é uma técnica investigativa muito complexa, né? Ela exige uma ritualística muito formalizada dos papéis dos agentes que vão estar e vai depender muito de como o magistrado encara na hora de dar autorização para a infiltração, porque como a infiltração ela é roteirizada, né, a gente não precisa entrar em detalhes aqui, né, da técnica, mas o magistrado ou dá ou não dá a licença para que a roteirização seja ativa ou apenas passiva. E isso influencia muito no resultado que vai se obter daquela participação, né? Daquela atuação assim, policial. E o que eu vejo, assim, infelizmente, uma limitação, a gente está sempre atrás, né, daquele que pratica, né, o ilícito, né? E, assim, eu vejo uma dificuldade técnica muito grande, às vezes até da investigação, dos investigadores mesmo, porque precisa haver uma capacitação informática, inclusive para nós mesmos, né? Assim, até para a gente se ambientar nesse meio de informático que é Deep Web, Dark Web, e assim, a gente compreender e aí sim conseguir autorizar um acompanhamento que pode durar até 2 anos, né? Assim, pelo menos legalmente. E todo esse engajamento e essa investigação pela polícia para fundamentar eventual ação, até mesmo penal, posteriormente, para que o Ministério Público ofereça a denúncia, realmente um campo muito vasto, né? E que a gente tem que constantemente estar buscando aprender e entender, não só na área jurídica. Na verdade, a gente está nesse desafio de entender a parte informática, telemática, de todas essas plataformas que são amplas, são profundas, como o Dark Web mesmo, né? Coloca e assim a gente fica com a legislação muito limitada, porque ela vem sempre atrás. Eu até acho que olhando assim as normativas deste ano passado, esses últimos anos, acho até que ela tem colocado de uma forma mais abrangente, mais assim flexível da gente conseguir alcançar situações que no dia a dia aparecem. É possível fazer em muitas situações analogias assim para poder conseguir efetivar a investigação para poder embasar a futura ação penal, né, doutora? Sim, e esses delitos também têm uma complexidade de competência, né? Então, definir se a competência da Justiça Estadual, da Justiça Federal, a partir daqueles parâmetros do meio informático utilizado, né? Se ele é local ou se ele tem potencial, então, se é um grupo de WhatsApp fechado ou se foi, por exemplo, ali dentro da Deep Web, geralmente a competência vai recair à Justiça Federal. Se foi aqueles compartilhamento de arquivo peer-to-peer, também vai cair a competência para a Justiça Federal. Então, também essa importância, às vezes, de trabalhar interligado, né, as investigações, de trabalhar interligado o Ministério Público Estadual com o Ministério Público Federal, a Polícia Civil com a Polícia Federal. Isso é um processo, né? E a gente sabe, a gente está no serviço público há muito tempo, que em alguns lugares funciona muito bem, né, doutora May, essa parceria, Sim. em outros lugares Todos menos. não. Então, é muito de como aqueles profissionais conduzem esse tipo de parceria, essa troca de informações, mas tem o problema também de se chegar à questão da competência, né? Por conta
do posicionamento do STF vai depender muito da amplitude do meio informático utilizado. Isso é problema no Brasil inteiro, essa discussão. Pois é. E a outra questão que eu queria abordar, continuando assim na parte da investigação, eu acho que é muito multidisciplinar, porque você tem a vítima e você tem, às vezes, que focar o adolescente infrator. É assim, é uma situação que eu vejo assim, que as pessoas utilizando essas redes sociais, elas se sentem numa liberdade, seja de discussões, de envio, como se fossem anônimas, mesmo mostrando o rosto e o nome. E muitas vezes acontece de transmissão de fotos, de nudes, brincadeiras, que não são brincadeiras, na verdade, é um adolescente de 15, 16 anos que tira uma foto da namorada e transmite isso, porque, na verdade, a gente precisa também colocar essa situação que não são só aqueles profissionais, os chamados pedófilos, na verdade, no nosso dia a dia, eu acho assim, eu não sei quem ali colocou, agora esqueci, isso deveria ser conversado, colocado nas escolas, e a gente faz muito o trabalho, principalmente o promotor, o juiz que está atuando na infância, na adolescência, acaba muitas vezes conseguindo ter esse espaço, orientando, conversando, mas há casos de adolescentes e até os últimos tempos confirmada e a condenação de estupro virtual, enfim. Mas casos, eu me lembro no Rio de Janeiro ter acontecido um caso em que alguns adolescentes abusaram da outra adolescente e passaram a divulgar. Então, o combate a isso é muito complicado, porque começa na formação, na prevenção e também na orientação para esse adolescente, que é um crime efetivamente, né? E é um ato infracional. Qual que é a visão assim que a senhora tem com relação a isso? Hein? Tá, então, são vários aspectos. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que considerar na internet é que realmente a internet dá essa sensação de uma irresponsabilidade maior, né? As pessoas continuam achando que aquele dano é um pouco invisível e uma sensação de que aquilo que acontece no ambiente digital, ele não é tão real, né? Quanto o que acontece na vida lá fora. Isso vem diminuindo com o tempo, mas ainda tem. Ainda é muito presente. Mas eu acho que nessa matéria, uma coisa que me chama muita atenção é que em tudo que envolve sexualidade, doutora May, se a gente pensasse, por exemplo, na minha geração, que foi adolescente dos anos 80, se você tinha algum tipo de vontade, se você tinha algum tipo de fetiche, se você tinha algum tipo de desejo que era um pouco estranho, você não encontrava talvez o seu ambiente para compartilhar isso. E a internet trouxe o que a gente chama de peer support, ou seja, pode ser a coisa mais absurda que você está fazendo, vai ter uma legião de gente aplaudindo, te dando um suporte, uma ratificação, um reforço, uma validação do seu comportamento. Então, isso faz com que isso ganhe muita força. No caso da exposição pornográfica ou exposição de imagem íntima, que é essa capturada ou passado o nude que a própria adolescente passou para o namorado dela naquele contexto íntimo, ou o nude que ele capturou com o consentimento dela, inclusive, a gente tem que trabalhar muito o recorte cultural disso. Porque eu sempre digo assim, o delito 218, que é a exposição pornográfica, a gente lutou muito por ele, ele saiu com bastante atraso na legislação ali só no fim de 2018, mas ele é um delito muito gendrado, né, doutora May? Ele é muito gendrado, porque as consequências que tem na sociedade brasileira de 2020, olha, século XXI, um nude de uma mulher e um nude de um homem é muito disparo. As consequências são díspares demais. Então, assim, eu trabalhei muitos anos em exposição pornográfica no âmbito de mulheres adultas na Lei Maria da Penha. Eu trabalhei 10 anos com a Lei Maria da Penha. E me chamava muita atenção. Nunca houve um caso que a imagem, o vídeo que estivesse para ser divulgado, que ela estivesse sob ameaça de exposição, tivesse algum fato exótico, né? Um fetiche sequer, doutora May. Era ela fazendo sexo com o marido dela. Absolutamente natural. Então,
assim, o que significaria por um homem nada vezes nada, se o vídeo fosse divulgado, né? Ou até então, o contrário, né? Ou até seria algo ratificador da sua virilidade, da sua masculinidade. Performance, né? Então, assim, a gente precisa também, como mulher e mulher profissional do direito, lembrar da crueldade e quem tem filho adolescente, conversar muito sobre isso. Porque enquanto nós não conseguimos consertar também essa disparidade de gênero muito grande, assim, por que a sexualidade da mulher ainda é um problema, é um tabu, né? Por que o homem fica nessa vontade de mostrar e divulgar quando ele fica com raiva, especialmente, o relacionamento termina? Sim, é porque ele sabe que vai ter repercussão. Vai ter repercussão, os amigos vão achar aquilo algo absurdo, né? Nós temos, desculpa o termo chula, a cultura da vagabunda ainda muito instalado no nosso dia a dia, ou seja, essa divisão entre o que se chama de mulheres honestas, decentes, direitas, e aí dignas de uma proteção maior do Estado, e as mulheres que se meteram em alguma situação que eu acho que não é adequada para uma mulher. Mas é porque a gente tem muito tabu com a sexualidade da mulher, né? A gente tem muito tabu de ver que a mulher deseja, inclusive a mulher adolescente, a menina adolescente que caminha para ser mulher. Porque quando é um menino adolescente que caminha para ser homem, o fato dele sentir desejo é parte do processo de formação da masculinidade dele. E o desejo não é parte do processo de formação da feminilidade da mulher, né? da experiência da mulher. Então, há muito tabu. Então, a gente tem que trabalhar com essa responsabilização direta do adolescente, ou a adolescência diz que hoje em dia dura até 24 anos, né? Nossa, os novos estudos, né? Mas, enfim, o adolescente em si, ou o pós-adolescente, como nós chamaríamos, e realmente chamar o homem a refletir sobre a sua própria masculinidade. Eu venho fazendo esse chamado sempre que eu posso, porque se a gente pensa, por exemplo, esse outro exemplo que a senhora citou, que é o exemplo daqueles meninos que fazem sexo com uma menina alcoolizada, fazem sexo com uma menina numa festa, filmam e colocam na internet. Se não colocam na internet, não vão subir numa rede social, porque as redes sociais fazem bloqueio de pornografia, mas vão compartilhar num aplicativo mensageiro, Telegram, WhatsApp e tudo mais. Então, nós precisamos botar no centro da discussão, eu brinco, nós precisamos problematizar a sexualidade do homem, não problematizar no sentido de causar problema à sexualidade, mas problematizar por que o homem deseja, por que ele tem ereção, por que ele fica excitado diante da dor, do sofrimento, ou da apatia, ou da falta de desejo da mulher, a ponto de excitar, divulgar, compartilhar e receber um peer suporte, um apoio de grupo. Então, a gente precisa, no direito, né, sair desse tabu e começar a discutir isso de uma forma amplamente. De onde vem esse desejo? Esse desejo ele é extraído do prazer sexual ou esse desejo ele é extraído de uma prática sociocultural que associa o sexo do homem com a dominação e, portanto, a violência como prática de dominação? Porque a exposição pornográfica, eu trabalhei com isso há muitos anos, e isso sempre me impressionou. Eu nunca trabalhei num caso em 10 anos em que tivesse algo na imagem da mulher que não fosse uma mulher adulta fazendo sexo. E isso a gente precisa trazer todo dia, porque isso molda, né, a relação dos adolescentes, que serão os adultos aí do futuro, breve, como que eles vão perceber a sexualidade. Então, imputar essa responsabilidade, dizer, olha, o fato de eu compartilhar uma imagem contigo dentro de uma relação íntima, que pode ser sexual ou pode ser romântica, tanto faz, não te dá o direito de disseminar essa imagem. E a responsabilidade é toda sua ao fazê-lo. Já uma curiosidade, já se viu na necessidade, ou já teve que ajuizar uma ação penal, uma medida com relação ao adolescente que divulga uma imagem, ainda que não seja, porque às vezes as pessoas acreditam que apenas a cena do sexo mesmo explícito, tudo que seria uma pornografia. Mas assim, as imagens das crianças, dos adolescentes, indicando a sensualidade, a sexualidade, com conotação realmente sexual, elas são imagens pornográficas. O adolescente tendo praticado, porque isso acontece, infelizmente, em grupos, e pela velocidade da internet, isso toma uma proporção absurda, sobretudo para a vítima, né? A consequência. Já houve a necessidade? Tem conhecimento eu, na verdade,
não trabalhei em promotoria de infância e adolescência, ou que apura, né, autofracional, ou adolescente em conflito com a lei, né, que a terminologia é na era da internet, né? Tudo na era da internet, eu trabalhei, já era processando adultos, né? Eu imagino que deva ser comum, sim, esse tipo de apuração de adolescente em conflito com a lei por divulgação de imagens íntimas. Eu mesma não trabalhei em casos porque não trabalho nesse tipo de promotoria, acho que desde Corumbá, ou seja, no Corumbá eu passei lá, meio nos anos 90, 2000, né? A internet estava começando, fim dos anos 90, eu saí de Corumbá em 98, a internet estava começando, não tinha nada disso, celular à mão e tudo mais. Mas eu imagino que seja muito comum. E mais difícil de até, inclusive, de fazer uma responsabilização, né? A responsabilização no âmbito do adolescente em conflito com a lei é bem complexa também. Mas eu não sei como está funcionando, mas eu imagino que devam ser muitos os casos. Eu presumo que devam ser muitos os casos. Né? Com adultos, eu trabalhei muito em relacionamento erótico afetivo, findo, né? Basicamente, quando o relacionamento acaba, eu quero usar isso como uma maneira de pressionar, ou a voltar, ou para demonstrar a minha raiva, a minha revolta, ou uma das facetas do stalking, né? Que é a perseguição reiterada que acontece ao fim dos relacionamentos, é que a gente não tem uma tipologia de stalking no Brasil, então cai para o nosso 65, né? Perturbação da tranquilidade, mas também esse tipo de ameaça, esse tipo de manipulação, esse tipo de demonstração de jogo, de controle e poder é muito característico do stalking. Então, trabalhei muito com isso dentro do âmbito de relacionamento erótico afetivo. É muito comum. Mas, como eu lhe falei, nada que eu tenha visto com uma imagem que justificasse o porquê que a sociedade se importa tanto com aquela sexualidade. Assim. O que isso, aspas, difamaria uma mulher? Assim, qual que seria a consequência para ela não fosse a nossa sociedade tão desigual? Mas eu acho assim que acho que a grande questão é aquela violação mesmo, né? Daquela divulgação indevida de uma imagem, qualquer que fosse. A violação da intimidade. Né? Da intimidade, tudo. Mas e aí, no caso das crianças... O móvel do homem ou do menino adolescente ao divulgar é porque ele sabe que haverá essa consequência social. Sim. Ele sabe que haverá uma sanção social. Ele presume uma sanção social, porque senão não teria graça. Né? Senão não teria graça. Seria um elogio. E se eu estou querendo causar algo negativo para uma pessoa, eu vou fazer algo que vai ter uma sanção social para ela. E quanto o homem, a menina raramente vai ameaçar ele de fazer isso, porque raramente ela vai ter a consequência numa sanção social. Há casos, né, doutora? Mas geralmente vão ser casos onde o homem foi flagrado numa sexualidade que não era esperada dele, né? Então, se esperava uma orientação, por exemplo, homoafetiva, uma orientação heteroafetiva, ele tem uma orientação homoafetiva, e aí sim, isso pode gerar, também por questões de discriminação, uma consequência social para ele. Mas é nesse sentido que eu falo. E acho que o mais importante é a gente entender que se tem muito pouco controle do ambiente digital, da internet, e esse papel também de assistência que pai e mãe têm que dar, tem que passar não só por uma educação digital e tecnológica pessoal deles e dos filhos, mas também por uma educação, uma conversa sobre sexualidade dentro de casa. Sim, é fundamental. Eu falo sempre que privacidade para a criança é muito relativa, na verdade. O pai e a mãe não podem, obviamente, ficar 100% em cima da criança e do adolescente, mas é preciso vigiar, controlar, olhar que tipo de ambiente, plataforma o filho está entrando, a filha estão entrando, estão usando, que tipo de conteúdo está sendo buscado por eles, porque isso tudo importa numa consequência, e eu sempre falo, que depois de feito, né, o estrago, vamos dizer assim, depois da divulgação, não tem muito mais o que fazer. Assim, aí é só tentar salvar, tirar a matéria já foi divulgada, e olhe lá, às vezes é muito difícil, porque o que eu falo que está na internet não existe mais, não se apaga, não existe direito ao esquecimento, é muito difícil. Na verdade, existe sempre quem tenha gravado, e aí até quero colocar também
estão questionando com relação ao armazenamento também desse material. Na verdade, o que seriam as ações, né, da pedofilia. Mas eu digo que sempre a prevenção é a prioridade, é a conversa, como a senhora falou, orientar, por mais que eles muitas vezes falam que eles sabem de tudo, porque os adolescentes têm, né, essa posição, esse conhecimento, e então, assim, tá sempre atento, orientando, sabendo que estão mexendo e divulgando, inclusive. Porque muitas vezes eles têm o direito de serem inocentes, na verdade, né? Não como um maior de 18 anos, mas eles têm que saber a responsabilidade já de todas as condutas. Então, assim, até a Isabel, eu acho, está dizendo que a condenação, os efeitos da condenação para a vítima são gravíssimas. Então, assim, a partir do momento que o fato acontece, bom, então vamos ver o que é possível fazer, seja para atrás e identificar o causador daquela conduta, mas a prevenção é sempre o melhor, sempre o ideal. E aí a gente entra na conduta também daquele que tem interesse, né? No material pornográfico de crianças, adolescentes, né? E aí a gente vê que até quem armazena é autor do crime. Sem dúvida. Então, assim, a modalidade... O nosso ECA é bem amplo, né? A psicologia do 241 é bem ampla, né? O ECA cobriu as hipóteses variadas de utilização de imagens de crianças e adolescentes. E há pouco tempo, aqui no estado, são várias, inúmeras as operações, que normalmente a gente só tem conhecimento público, em geral, só tem conhecimento a partir do momento que é divulgada a execução daquela medida contra, né, aqueles abusadores ou aqueles aliciadores, ou mesmo quem obtém e faz a rotatividade de circulação dessas imagens, né, vídeos. E há pouco tempo tivemos, infelizmente, isso, mas tivemos aqui professores, dentistas, todos com armazenamento de material pornográfico, né, com relação às crianças e adolescentes, né. Penso que a existência é sempre assim, existem ferramentas, são criadas como a internet, a deep web, dark web, são necessárias, mas sempre são e podem ser utilizadas pro mal, né? Vamos dizer assim. E aí, olá, doutora Ana Lara saiu, é isso? A conexão ficou ruim? Vamos lá, novamente. Vamos continuar a nossa conversa com a Ana Lara. Alguma coisa aconteceu que travou isso. Travou aí eu resolvi tudo, sair e entrar de novo para garantir que a gente continua. Eu acho que deve ter caído a conexão mesmo. A Beth Anacha aqui conosco também, acompanhando. Bom, são vários os aspectos. Eu estava falando sobre os fóruns muito interessantes que existem, dessas pessoas que querem trocar. E hoje em dia está ficando muito caro, né? Essa rede ilícita, né? Desse comércio de pornografia infanto-juvenil. E existem livros virtuais orientando todos eles a como seduzir uma criança, um adolescente, como aliciar, como inclusive conseguir se livrar dos responsáveis. Isso tudo
nesse ambiente dificulta muito a gente conseguir definir, identificar quem são esses autores e muitas vezes tendo infiltrados mesmo, né, os policiais. E até para conseguir embasar e buscar, eles são muito voláteis, né? É um ambiente muito volátil, né, da internet. Muito desconfiados, né? Eles são muito desconfiados. Então, também no caso das infiltrações, qualquer atuação estranha, né? Ou até a falta de atuação, né? De uma posição muito passiva ou silenciosa do policial faz com que aquele grupo se dissolva, né? No caso das infiltrações ali previstas no ECA. Eu falo assim, doutora May, uma das primeiras coisas que as pessoas entendem é o seguinte: nós temos hoje, dados de janeiro de 2020, 4 bilhões e meio de pessoas conectadas à internet. Numa média, no mundo, se passa por dia na internet cerca de 9 horas e qualquer coisa por dia. Não, 6 horas e qualquer coisa por dia. No Brasil, mais de 9 horas por dia as pessoas passam na internet. Avaliados os sites mais visitados do mundo para 2019 nos dados de 2020, junto com os óbvios ali, Google, Facebook, Instagram, né? Yahoo são os sites sempre mais visitados, né? No mundo, a gente tem logo na sequência Xvideos e Pornhub. Então, é um fenômeno, o fenômeno da internet como possibilidade de acesso infinito a material pornográfico é uma realidade. Então, hoje a gente fala que a gente vive uma era da tecnossexualidade, o que não é necessariamente negativo, a gente precisa dizer isso, tudo tem um lado positivo e um lado negativo, mas vamos dizer, em relação a crianças e adolescentes, eu acho que já partindo para uma fala dos pais, eu acho para quem tem criança e vai dialogar, o que eles precisam saber é o seguinte: a internet se tornou a educação sexual primária de crianças e adolescentes. E isso tem um custo. Porque qual é o custo principal? Ali você não tem um limite à exposição de imagens extremas. Então, a neurociência avançou, a gente sabe que o cérebro das pessoas é plástico, né? Se modifica, faz novas sinapses a vida inteira, nessa fase, então, num processo de aprendizado, inclusive, ainda de formação do córtex frontal, que é o nosso mediador, a nossa parte madura e que vai mediar as emoções, e eles vão formar esse córtex aí até os 25 anos. Ele está nesse processo de formação, ele é exposto. E aí, vários estudos apresentam algumas questões que são muito importantes para a gente lembrar para os pais. Primeiro é o seguinte: é a formação de um script sexual para aquela vida daquela criança, daquele adolescente que está exposto àquela internet, é muito idealizado, né? Idealizado numa performance que é totalmente real, num corpo que é irreal, numa prática sexual que não é uma prática cotidiana. Depois, uma certa dessensibilização à violência, né? Há muitos estudos, e eu falo isso porque muita gente diz ter chegado à pornografia infanto-juvenil na internet pelo excesso de exposição a imagens que não excitavam mais. Porque o acesso à internet, ele é infinito, né? 24 horas por dia, se a pessoa quiser. Ele pode caracterizar um processo de adição como qualquer outra coisa. Jogo, bebida, substância entorpecente, que atua no mesmo... a hiperativação do que a gente chama de sistema de recompensa no cérebro, aquelas descargas excessivas de dopamina, é o mesmo processo de adição, né? Aí, de masturbação crônica que vai acontecer a partir disso. Então, são muito interessantes esses estudos na área de biologia, na área de medicina, na área de neurociência, sobretudo, que apontam isso. Então, isso é um problema que os pais precisam enfrentar, porque uma coisa era quando a pessoa ia ter acesso a um material pornográfico ou erótico, ainda mais leve do que pornográfico, por meio de uma revista, por meio de uma fita VHS, de uma videolocadora, quem se lembra disso? Havia um setor fechado com uma cortininha, né? Na havia todo um impedimento, um constrangimento da pessoa chegar perto do material, né? E ele não acessava material extremo com facilidade. Ele podia até acessar material pornográfico, mas ele não acessava o material extremo com facilidade. Então, os pais precisam ter plena consciência de que eles vão ter que ser os responsáveis primários pela educação sexual dos seus filhos, porque senão a internet será.
E eles precisam... o discurso meramente proibitivo e não explicativo não vai passar. Porque a internet não convence, não convence. A internet vai estar possibilitando. E a questão é essa: eu acesso com tanta frequência aquele conteúdo pornográfico que aquela imagem que originalmente me excitava, que era uma imagem de uma prática sexual cotidiana, comum entre homens e mulheres, mulheres e mulheres, isso não importa, ela se torna banal, ela já não me excita mais, ela já não provoca o mesmo efeito no meu cérebro. Já naturalizou, né? Já naturalizou. Aí eu vou atrás daquela, por curiosidade, naquela imagem mais extrema. Qual que é a imagem mais extrema? A imagem mais extrema são imagens de sexo coercitivo ligada a um tipo de transtorno parafílico que chama de biastofilia, que são as pessoas que se excitam mesmo com o estupro, né, com o sexo forçado. Às vezes a biastofilia associada à pedofilia ou a biastofilia associada a um abuso normal, sem ser um caso de pedofilia. E todo tipo, assim, eu que estudo sexualidade na internet, assim, eu não me canso de me chocar, doutora Meia, assim, porque todo tipo de fetiche específico que envolva hipóteses de violência extrema, e quem estuda tráfico de pessoas, a gente fica mais horrorizado ainda, a gente encontra no ambiente da internet. E muitas vezes esse adolescente, ele chega lá não procurando isso, não atrás disso. Mas é levado pelo excesso de exposição. E isso vai moldar a sexualidade dele também. Então, a gente precisa pensar na criança e no adolescente, quando a gente fala internet, como vítima de delitos, ou seja, é a vítima de um delito, seja um delito de exposição pornográfica ou de exposição de imagem íntima, seja as práticas de sextorção, seja as práticas de exploração com o meio da internet, mas a gente precisa também pensar neles como adultos e que vão praticar sexo ou na adolescência mesmo, ou como adultos, e como hoje essa performance sexual é moldada pelo que eu assisto na internet. Esse é um fato que os pais vão ter que enfrentar. E eu falo isso porque no Brasil a gente tem muito tabu, né, de falar, mas eu não vou discutir, como é que vai falar de educação sexual? Já está sendo dito, isso os pais precisam entender. Não é novidade para eles, a verdade é isso, não é novidade. A pesquisa aponta a internet como a nova forma de educação sexual primária de crianças e adolescentes. É um fato. Então, a dessensibilização vem da extrema exposição também à violência. Eu dessensibilizo, né? Aquilo não me choca mais, né? Isso a gente vê no nosso cotidiano, a gente que vive num país muito violento. Hoje a gente lê uma notícia num jornal virtual, ou enfim, ou vê na TV, crimes bárbaros, e isso pra gente, a gente deglute junto com o jantar. Se torna banal, exatamente. E isso é a mesma coisa com a sexualidade, especialmente de quem está se formando agora. E os pais precisam, sobretudo, entender isso. Então, por isso que quando eu falo em pornografia infanto-juvenil, a gente tem que falar de abuso e exploração, mas a gente também tem que falar do processo de formação deles. Sim, porque uma coisa leva a outra, como também, a senhora falou. Também. Porque, assim, não é só a vítima, é dentro de casa, na formação, que você tem a orientação sobre a prevenção, do que divulgar, do que não divulgar, com quem você vai conversar, mas também o que você quer assistir, em busca do que você está indo, qual a necessidade, estranhos. E às vezes já tenho amigas que falam assim, nossa, de repente minha filha falou assim que estava se abrindo, mas nem conhecia a pessoa, mas era uma pessoa que entendia ela. Como entende? Conheceu há pouco, mas é essa conquista, essa forma, né, de saber lidar, como são orientados, inclusive, em livros virtuais, como já falamos, como abordar as crianças que fazem com que elas se abram e, por um lado, vítimas se tornam posteriormente, né, dessas pornografias, enfim, de divulgação, tudo, ou também passam a ter esse comportamento achando natural, e é o que você disse, vai seguir por toda a vida, né? Eu acho assim que, só voltando, eu tenho que olhar o horário, porque daqui a pouco nós temos que encerrar automaticamente, né? Na verdade, assim, eu acho que a prevenção é fundamental, a conversa é fundamental.
E o trabalho e a legislação é preciso cada vez se aperfeiçoar de maneira mais ágil e dando uma amplitude maior de possibilidades para que o juiz possa, com o pedido do Ministério Público, investigação, o juiz possa trabalhar de uma forma mais elástica, não tão restrita aos preceitos legais. Eu quero dizer, claro, restrita, mas assim, tendo uma possibilidade maior de alcance às novas situações, porque sempre estamos atrás. Nós precisamos, pelo menos, andar juntos, né, com esse avanço, essa tecnologia e essa dificuldade até de acesso a essa rede de exploração, essas organizações assim que visam, né, todas as atividades ilícitas, mas especificamente a gente está falando aqui das crianças e adolescentes que têm esse viés de abuso sexual. Eu acho que a prevenção é fundamental, a gente precisa realmente estar aprimorando essa legislação sempre, e eu acho que a gente está caminhando bem até, enfim, tentar fazer com que essa orientação, esse conhecimento a respeito de todas essas situações, realidades, cheguem, como disse uma participante aqui, cheguem nos colégios, nas escolas, que as pessoas não tenham receio de conversar sobre isso dentro de casa, começando, né? Não pode ter esse tipo de tabu, é preciso ultrapassar essa barreira, porque se não existe, se existe esse receio, enfim, vai ser muito fácil a criança ou adolescente conseguir esse apoio, essa orientação fora. Então, é preciso que realmente os pais tenham esse olhar, né, doutora? Sim. Bom, eu já vou finalizar agradecendo, porque a gente vai cortar. Agradecer, foi uma alegria estar com todos vocês. Agradecer a doutora Maria Isabel, doutora May. E deixar minhas palavras finais seriam assim: as pessoas ajudarem na produção da prova. Ou seja, não descartarem, às vezes a vítima fica muito desesperada, não tenham medo, não tenham vergonha, não descartem as conversas de WhatsApp. Se houve alguma postagem dentro de internet, capturem sempre o link, que é o que a gente chama de URL. Isso é muito determinante na hora que a gente vai produzir a prova. Às vezes a pessoa só dá print na tela e depois a gente não tem mais dificuldade para fazer a prova. Eu torço muito que as ações que estão no Supremo, não só as duas que eu mencionei, mas a ADC 51, fortaleçam o Poder Judiciário, ou seja, façam valer as ordens dos juízes. A ADC 51, muito importante também, tratando da desnecessidade de acordo de cooperação internacional com os Estados Unidos, de EMILAT, no caso do cumprimento de ordens judiciais nas investigações. Especialmente a gente vê Facebook, Instagram, nós estamos no Instagram, mas é isso mesmo. Eles resistem ao cumprimento das ordens judiciais, alegando que precisa do acordo de cooperação internacional, ou seja, que precisa enviar nos Estados Unidos. A gente não tem tempo para cobrir isso, mas a legislação americana é muito específica em relação à liberdade de expressão, em relação à necessidade de probable cause, que a gente não trabalha com esses parâmetros no Brasil. A maioria dos EMILAT, quando vai para os Estados Unidos, mais de 70% não são cumpridos, então não é eficiente. Então a gente torce que, está na relatoria do ministro Gilmar Mendes, que o Supremo diga que empresa, ser com sede, filial no Brasil, enfim, subsidiária, que se cumpra o Marco Civil da Internet, ou seja, que a ordem do juiz vale independente de EMILAT, como também a gente torce muito que a ordem do Poder Judiciário seja validada nessas ações que se referem à suspensão de aplicativo mensageiro de investigação. Sem fortalecer o papel das instituições que investigam, do Poder Judiciário com as suas decisões, os delitos de internet têm muita dificuldade de serem investigados. E as pessoas são vítimas, preservem as provas, né? A gente sabe que às vezes é muito doloroso. Eu trabalhei muito com violência doméstica, doutora May, e as pessoas diziam assim, parece que eu apaguei porque parece que eu ia esquecer tudo aquilo, né? Então, assim, a pessoa está no estado de uma defesa psíquica tão grande que se eu apagar aquilo tudo, aquelas mensagens, aquela foto que a pessoa me enviou, a ameaça que a pessoa me escreveu, e a gente depois fica desesperado com o Ministério Público para produzir a prova. Então, se tem alguma dificuldade, eu não sei que prova eu preciso produzir, procure o Ministério Público, procure essa informação. Então, essa é a mensagem final que eu queria deixar e meu agradecimento imensamente a quem nos assistiu,
É uma honra estar aqui contigo. Obrigada. Temos nos segundos finais, eu só quero reforçar, porque é muito frustrante para o juiz não ter a prova suficiente para poder condenar aquela pessoa, né? Ficar só nos indícios daquela pessoa que praticou o delito. Estamos encerrando. Eu quero agradecer muito, doutora Ana Lara. Foi muito rápido, para muito conteúdo, mas excelente. É sempre um prazer. Repito, admiro muito o seu trabalho. Espero em outras ocasiões vê-la novamente. Quero agradecer a todos que participaram aqui conosco.